Olá, caros alunos, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a proteção radiológica. Sou a professora doutora Camila Correia dos Santos, professora oficial de legislação. O levantamento radiométrico é um programa de monitoração diária que deve ser implementado para comprovar os níveis de radiação, verificar as blindagens e assegurar o funcionamento dos dispositivos de segurança. Bom, esse levantamento radiométrico, ele vai servir para poder ver quais são os níveis de radiação, se as blindagens que tem no local, se estão sendo eficientes, estão realmente barrando essa radiação, que é algo invisível que nós não conseguimos enxergar. Então, é necessário que a cada 4 anos seja verificado esse levantamento para ver se está tudo ok, tá? E assegurar também esse funcionamento dos dispositivos de segurança. Então, tudo que envolve a radiação, essa blindagem, se os dispositivos estão funcionando, os níveis de radiação se estão muito altos, são muito baixos, tudo isso deve ser feito a cada 4 anos. E aqui nós temos um exemplo de uma sala, né? São pontos críticos, sinalização da área, luz vermelha. Bom, vocês já devem estar cansados de saber quando temos uma sala que tem o raio-x, deve ter essa sinalização, uma luz vermelha está acesa e que ali está ocorrendo a operação de um operador que está operando o raio-x, né? E aí nós temos lá logo na entrada essa sinalização, o corredor é uma área livre, e lá dentro tudo a área controladora. Então eu preciso estar atento para quem está ao meu redor, quem está abaixo, né, dessa sala. Então todo esse levantamento é feito para ver se não está escapando nenhuma radiação, nem para fora, nem para cima, nem para um lado, nem para o outro. Controle de qualidade. Todo equipamento de raio-x diagnóstico deve ser mantido em condições adequadas de funcionamento e submetido regularmente às verificações de desempenho, pelos motivos que eu já havia falado anteriormente, para saber se está tudo certinho, tudo funcionando ok, e se eu não tenho nenhum escape aí ou a produção a mais de radiação. Qualquer deterioração na qualidade das radiografias deve ser imediatamente investigado e o problema deve ser corrigido. O Programa de Garantia de Qualidade, que é o PGQ, inclui testes bianuais, anuais, semestrais e semanais. Bom, então esse programa de garantia de qualidade, dependendo do aparelho de raio-x, do local, do equipamento ou da área em que está sendo utilizado, ele vai ter sim esses testes que podem ser 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, a cada 6 meses e até mesmo semanal. Então, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho um aparelho de raio-x e eu tenho o controle de qualidade que é feito a cada 2 anos. E aí eu tenho o outro teste que é feito, tem o teste do aparelho e tem o teste das paredes para saber se está escapando alguma coisa. Então, são 2 documentos diferentes que são emitidos no caso do aparelho odontológico. Então, um tem a validade de 2 anos e eu tenho outro que tem a validade de 4 anos. Então, dependendo do local, esse programa de garantia de qualidade, PGQ, vai ter esses testes bianuais, anuais, semestrais e semanais. Então, se eu perguntar para vocês, no programa de garantia de qualidade, quais são os testes que podem ser inclusos? Vocês vão responder testes bianuais, anuais, semestrais e semanais. E aqui nós temos os tipos de exposições. A exposição pode ser médica, ocupacional e exposição do público. Então, essa exposição médica, a exposição de pessoas como parte do seu tratamento ou diagnóstico, inclui também os voluntários e acompanhantes que auxiliam na contenção do paciente e voluntários em pesquisas médicas. E a exposição ocupacional é a exposição ocorrida no trabalho, principalmente como resultado do trabalho.
E a exposição do público são todas as outras exposições. Então, quais são os tipos de exposições? São a exposição médica, a exposição ocupacional e a exposição do público. Sendo a exposição médica as pessoas que fazem parte do tratamento diagnóstico, a ocupacional é aquela que o profissional vai se expor decorrente do resultado de trabalho, e a exposição do público é a plateia em geral, né? Todo mundo que está ali ao redor. E quais são os princípios básicos? Os princípios básicos da proteção radiológica são prevenir a ocorrência de efeitos determinísticos e manter as doses abaixo de um limiar relevante e reduzir a indução de efeitos estocásticos. Então, aqui acredito que vocês já tenham tido essa matéria, mas vamos aqui, ó, efeitos determinísticos. A gravidade depende da dose. Exemplo, anemia, esterilidade, efeitos estocásticos, probabilidade de ocorrência de algum efeito e depende da dose também. Então, aí nós temos o exemplo de câncer e de leucemia. E os princípios gerais são justificação, otimização, limitação da dose e a prevenção de acidente. Então, esses princípios gerais têm que ter inclusos todos esses 4 itens. Justificação. Então, tenho que ter uma justificativa para a realização daquele exame, uma otimização para que a dose não seja nem maior nem menor e que eu consiga um resultado. O mesmo vale para essa limitação da dose também, dependendo de cada indivíduo, da altura, do peso e, claro, também a prevenção de acidentes. Então, falando um pouquinho sobre a justificação, nenhuma prática envolvendo a exposição à radiação pode ser adotada a menos que ela produza benefício suficiente aos indivíduos expostos ou à sociedade para compensar o detrimento causado. Ou seja, o benefício deve ser bem maior do que o risco. Então, eu não posso simplesmente ficar acionando o botão do raio-x, fazendo o exame, sem que eu tenha uma justificação. Nós sabemos que a exposição à radiação, ela tem sim os seus efeitos, porém, ele tem que ter uma justificativa, ou seja, o benefício que essa radiografia irá me proporcionar, ela tem que ser maior do que o risco que a pessoa está se colocando ao fazer esse exame. E a otimização? O valor das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições devem ser mantidos tão baixos quanto razoavelmente execuíveis, considerando os fatores econômicos e sociais. Ou seja, essa otimização, ela vai se relacionar às doses individuais, elas devem ser baixas, as pessoas que irão realizar. Porém, elas têm que ser baixas e passíveis de ser executadas. Então, esse que está escrito execuível significa executável, ou seja, uma dose baixa, porém que permite que eu faça o exame, que eu tenha um resultado satisfatório, um resultado que eu preciso para poder ver o resultado desse exame. Claro que nós consideramos aí os fatores econômicos e sociais também. Então, as doses, indivíduos expostos, exposições, então elas não, o indivíduo também não deve correr esses riscos, devem ser baixas, porém que sejam passíveis de execução. E a limitação de dose? A exposição de indivíduos resultantes da combinação de todas as práticas relevantes deve estar sujeita a um limite de dose. Então, nós temos aí a limitação de dose para o trabalhador, para o público e para o paciente. Então, aí nós temos uma média de 5 anos, uma média por ano, e para o paciente aí deve ser sem limites, né? Então, esses dados 50 millisieverts barra ano e 20 millisieverts, a média, né, de 5 anos, 20 millisieverts barra com relação ao ano. Se eu não me engano, eu peguei essa informação, depois a gente pode até discutir lá no nosso chat, mas se eu não me engano,
teve uma atualização em que não são mais 20 millisieverts, sim 10 millisieverts ao ano. Então, vocês que são da área, depois me ajudem a verificar essa informação e a gente discute lá depois, tá? Mas se eu não me engano, são 10 millisieverts, tá bom? Vocês vejam direitinho e aí depois a gente discute lá, tudo bem? Regras básicas. Então, nós temos aí algumas regras básicas que envolvem a distância, blindagem e tempo. Então, nós temos que observar essas 3 regras básicas e saber como utilizá-la. Tanto o tempo, quanto a blindagem e a distância, né? Então, distância, blindagem e tempo. Então, eu preciso ter esse conhecimento. Então, vamos lá. A distância. Quanto maior a distância da fonte de radiação, menor será a dose. Então, quanto maior a distância da fonte de radiação, menor será a dose. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Então, vocês que irão fazer esse exame, vocês como profissionais, estão realizando o exame em um paciente. Quanto mais distantes vocês ficarem dessa fonte de radiação, menor será a dose da radiação para o profissional. E a blindagem, que seriam as paredes de chumbo. Quanto maior a blindagem, menor será a dose. Então, nós ficaremos distante da fonte, atrás dessa parede de chumbo, menor será a dose de radiação para o profissional. E o tempo? Quanto menor o tempo de exposição, menor será a dose. Então, quanto eu calcular, dependendo do horário do exame, né, o tempo de duração desse exame, quanto menor esse tempo que eu expor esse paciente, eu também não vou me expor. Então, menor será a dose de radiação. Então, eu preciso ter esses conhecimentos com relação às radiações, melhor aplicação das 3 regras. Quais são as 3 regras? É a blindagem, o tempo e a distância, né? Distância, blindagem e tempo. Então, eu preciso ter esse conhecimento da aplicação dessas 3 regras. Para quê? Para que menor seja a quantidade de dose que o profissional irá se expor. Claro que o paciente, a gente pensa no paciente também, mas o paciente tem que estar protegido, né? E eu vou falar daqui a pouco dessa proteção que o paciente também precisa ter, que vocês já sabem que é o avental, o colete, proteção, protetor de tireoide, para que o paciente também tenha essa proteção. E aí nós vamos ter esse monitoramento individual. Então, o dosímetro, o que é? É um monitor de radiação. E quem deve usar? Somente aqueles que são considerados ocupacionalmente expostos à radiação ionizante. E onde nós devemos usar? Somente áreas sujeitas à radiação ionizante. E onde usar? Altura do tórax sobre o avental plumbífero. E aí eu quero discutir com vocês depois, quando nós formos falar dessa aula. Tem muita gente que acaba discutindo que tem que ser por baixo do avental, por cima do avental. Então tem a diferença de estar sobre o avental ou sob, abaixo do avental plumbífero. Vou deixar aí também para vocês pensarem e a gente discutir depois. Bom, então aqui nós temos o exemplo do dosímetro. E aí, alguns de vocês que já fazem estágio poderão depois também discutir com os demais como que vocês recebem esses dosímetros, que cor que ele é, e depois que ele é enviado para análise, que cor que ele tem que ficar. Vou abrir aí também para a gente ter bastante papo na nossa discussão. E aí falar um pouquinho sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Dentre esses equipamentos de proteção individual, temos o óculos, o protetor de tireoide, o avental de chumbo
Nós temos as luvas também, né? Todos confeccionados com material plumbífero, ou seja, que tem o chumbo, né? E claro, o dosímetro também entra aí como equipamento de proteção para poder verificar a quantidade de radiação que vocês estão recebendo. Então, a radiação na área da saúde, radiodiagnóstico, radioproteção e as blindagens. Então, quais são os EPIs? Então, aventais PB seriam os aventais plumbíferos, aventais de chumbo, protetores de tireoide, as luvas também de chumbo, óculos que também tem chumbo, protetores de gônadas. Na verdade, esses protetores de gônadas, eles podem ser tanto esses saiotes ou um avental grande, um avental que passe da cintura para poder proteger a região das gônadas, para não causar esterilidade. Então, os aventais, hoje em dia, eles podem ser feitos mais longos para poder proteger essa região. Então, quais são os EPIs? Aventais plumbíferos, protetor de tireoide, luvas plumbíferas, óculos plumbíferos, protetores de gônadas e saiotes. E aqui nós temos um exemplo do avental mais comprido, protetor de tireoide. Ou se o avental é mais curtinho, pode usar esse saiote aí também, que fica uma gracinha para os meninos, né? Essa sainha maravilhosa. Mas o importante é estar protegido, né? Não a aparência. Mas eu acho que hoje em dia, eu pelo menos nunca vi um saiote para comprar, né? Quando eu vou comprar, eu já compro um avental de chumbo, que ele é um pouco maior, para poder proteger. E o avental, muitas vezes, ele já vem acoplado, né? O protetor de tireoide, ele é um pouquinho mais longo, protegendo, então, a tireoide, a região do tórax e a região de gônadas. E aqui também mais um exemplo de avental, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Os óculos também, eu não vejo muita gente usando óculos, mas eles existem para proteção aí, como equipamento de proteção individual. E aí nós falamos do EPI, equipamento de proteção individual, e nós temos também os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, que são os biombos, podem ser móveis ou fixos, e eles devem ter visores. E as paredes, que tem que ser de chumbo, concreto ou massa baritada. No meu consultório eu tenho uma parede que é de drywall, e essa parede de drywall eu tenho a massa baritada. Então, quando eu fui fazer, eu comprei a massa baritada e veio uma pessoa aqui colocar, então tem que ter a espessura correta, né, a vigilância pede. Se não me engano, são 3 centímetros de largura dessa massa baritada para que não passe a radiação. Lembrando que depois tudo isso é passado pela inspeção do controle de qualidade, pelo programa de proteção de qualidade, para poder verificar se não está escapando nenhum tipo de radiação ionizante. Então, eu costumo perguntar assim, eu costumo misturar um pouquinho lá dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, eu misturo um pouco com o coletivo. Eu falo assim, assinale a alternativa que contém os equipamentos de proteção coletiva. Aí tem, biombo móvel, biombo fixo, visores, paredes. Aí tem lá avental de chumbo. Avental de chumbo é EPC? Não, avental de chumbo é EPI. E aqui temos um exemplo apenas das blindagens, onde é feito o exame, e aí o operador também pode ficar do outro lado. Tem esses biombozinhos pequenininhos aí, mas eles acabam sendo curtos para poder proteger. Então, muitas vezes a parede barricada, a porta de chumbo, acaba sendo uma maneira mais eficiente de realizar essas blindagens. Bom, quais são os procedimentos para uma radioproteção? A porta da sala de exame sempre deve estar fechada. Eu tenho que posicionar o paciente corretamente, oferecer vestimenta plumbífera aos pacientes, então avental protegendo a região de tireoide, o tórax, as gônadas, garantir acesso restrito. O profissional deve utilizar o dosímetro, deve ter toda a documentação do local, com o programa de controle de qualidade, a equipe treinada,
minimizar o campo e otimizar o tempo de exposição. Então, tudo isso eu tenho que utilizar aquelas 3 regras, né, da blindagem, o tempo, a distância. Então, tudo isso eu devo conhecer para poder realizar corretamente os meus exames. Bom, e aqui nós temos um exemplo de uma porta com chumbo, a primeira imagem, onde em cima tem uma lâmpada. Quando está realizando o exame, essa lâmpada fica vermelha. O vidro plumbífero, para quem vai estar operando do outro lado, para não passar radiação. E uma parede de material denso, de preferência também com massa baritada ou chumbo. A sinalização é muito importante. Então, tem aí o símbolo da radiação, hora de radiação controlada, entrada restrita. Se a luz estiver vermelha, não pode entrar. Atenção para pacientes grávidas, não posso realizar exames em pacientes grávidas. E os acompanhantes também. Então, tudo tem que ter a sua regra. Lembrem-se que o benefício deve ser maior do que o risco que essa pessoa irá correr. E se o acompanhante tiver que entrar também, avental de chumbo para o acompanhante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham acompanhado essa aula. É uma aulinha que não é tão difícil, é um assunto que vocês estão sempre em contato, mas eu tinha que reforçar isso aí com vocês, tá ok? E eu espero que vocês possam aproveitar bem, tá? E aí nós marcamos para poder discutir sobre esta aula e eu fico aberto depois para dúvidas, ok? Um abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Um beijo.